Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Realiza-te. O tema de hoje é muito especial, é um tema que é muito falado e que nós vamos aqui aprofundá-lo um bocadinho melhor. Olá, Joel. Olá, Lara. Vamos falar de liberdade. É verdade, vamos falar de liberdade. Olha, o que é isto da liberdade? Ora, a pergunta é, a liberdade será que é igual para todas as pessoas? É ou não? Provavelmente não. Até porque não há uma pessoa igual. Não há uma pessoa que reaja igual a um acontecimento. Até porque nós temos filtros que são semelhantes, audição, visão, paladar, tato, etc. Mas a o percepção é significado desses filtros depois vai ser processado de forma diferente. Porque as pessoas, mesmo duas pessoas que nasçam na mesma família, dois irmãos, são diferentes. Ou seja, os estímulos são os mesmos, mas a percepção vai ser diferente. Então, a liberdade, em primeiro lugar, vai ser diferente de pessoa para pessoa. Há pessoas que vão à procura de liberdade de tempo, outras vão à procura de liberdade geográfica, outras pessoas vão à procura de liberdade financeira, outras vão à procura de libertinagem. Não é? A questão é, será que a liberdade é algo físico ou é algo que vem da percepção? Eu inicialmente achava, na minha experiência de vida, que a liberdade era algo que eu ia atingir. Não é? Quando tivesse o meu próprio negócio ia ser livre. Quando fosse adulto ia ser livre. É algo que me assiste desde que me lembro de ser gente que eu tenho este chamar da liberdade. A questão é, eu comecei a perceber que a liberdade é uma percepção. É, no fundo, um espaço interior que tu te permites ser tu próprio. Porque nós, do ponto de vista físico, é provável que nós tenhamos muitas limitações à liberdade. Nós não vamos conseguir sentir-nos livres sempre. Não é? Imagina, uma pessoa que tem trabalha por conta de outrem. Será que ele se sente livre? Pode-se sentir. Mesmo tendo uma obrigação de horário, na percepção dela, ela pode se sentir livre. Porque a dimensão de liberdade que ela tem é suficiente. Portanto, isto é sempre uma percepção que vem da nossa pele para dentro, não é? A verdade é um valor. Uhum. E como valor é um filtro. Quando as coisas estão alinhadas com este valor, ou seja, quando as vivências, ou a vivência que tu estás a exercer na tua vida, o que está a acontecer na tua vida, está a alimentar este valor, tu sentes essa liberdade. Portanto, uma pessoa que tu olhas e podes, à partida, sentir que a pessoa está condicionada com alguma coisa, mas essa pessoa pode sentir-se absolutamente livre. Esse é o problema de muitos coaches a trabalhar com outras pessoas. Querem passar para o seu cliente aquilo que é os valores dela. Um bom coach é imparcial. O processo dele não é dizer à pessoa o que ela tem que fazer. É ampliar-lhe um mapa para que ela possa fazer escolhas que são de acordo com os valores dela. Sem choque. Não é? Há pessoas que a sua liberdade é exercida no fim de semana. Tem o fim de semana livre, estão livres. Há pessoas que acham que só quando tiverem o seu próprio negócio é que vão ser livres. E vão-se aperceber que não é bem assim. Porque obedece depois a outro tipo de responsabilidades. Porque a liberdade tem um anexo. E o anexo é a responsabilidade. Se eu não for responsável por mim, se tu não fores responsável por ti, tu vais pôr em causa a tua liberdade. Do trabalho que tu fazes com pessoas, Joel, qual é a liberdade fundamental que as pessoas procuram? Eu acredito que seja a liberdade de ser. Há dois casos que aparecem com muita frequência. A liberdade de ser, eu ser eu próprio. Deixar de ser aquilo que pensam de mim. Deixar de ser aquilo que querem para mim. Deixar de ser aquilo que faço. De funcionar para agradar aos outros. Deixar de ser aquilo que tenho. Tu quando começas a realizar-te, e este livro foi escrito exatamente nesse sentido, o Realiza-te, são as bases. As pessoas não são iguais, mas a estrutura pode ser aplicada em várias experiências. Quando tu começas o teu processo de realização, vais perceber que quanto mais coisas tens, menos liberdade sentes. É interessante o que estás a dizer. Esmiuça-me um bocadinho essa imagina, ideia. Tu achas que vais ter o teu próprio negócio e vais ser livre de tempo, mas depois dás contigo a ter reuniões com muito mais frequência. Porquê? Porque o volume de negócio que tu tens obedece a que tu estejas mais tempo ocupado em reuniões, em sessões, em informações. Não é? Tu vais perceber que, para proteger o património que tu tens, vais perder a liberdade. Agora, a questão é, será que eu posso utilizar uma estratégia que é... A da compensação não é válida? É.
Mas a questão é, atenção, que tipo de compensação eu estou à procura de me libertar. Porque o problema da liberdade mal preparada é que dá origem a muitas adições. Eu quero ser livre e é quase um grito Ipiranga, eu vou beber porque estou estressado, porque preciso me libertar. Ou vou fumar, ou vou consumir, ou vou... seja o que for. A questão é, eu posso procurar... lá está a responsabilidade de ser autodisciplinado para depois usufruir da minha verdadeira liberdade. A liberdade de ser eu próprio. Eu hoje quero ficar em casa, mas tenho a vida organizada para isso. Olha, e a liberdade de ser que se tem falado tanto e cada vez mais, esta questão pelo respeito, do respeito pela liberdade individual, a liberdade de ser no sentido de tu seres livre para seres exatamente aquilo que és e como és. As pessoas já lidam com esta questão de outra maneira, na tua percepção, ou ainda estamos aqui um bocadinho presos? Eu acho que estamos aqui quase numa, eu diria, uma espécie de hipnose generalizada. Queremos todos ser livres, mas não sabemos muito bem o que é. E temos a tendência de impingir ao outro aquilo que nós acreditamos. É o que se passa nas redes sociais, que depois dá problemas de autoconfiança pela comparação. Eu devia ter determinado visual. Eu devia ter determinada roupa. Porque és invadido por aquilo todos os dias, não é? No fundo, a liberdade, a minha liberdade termina onde a tua começa. Aquilo que tu acreditas, o facto de tu teres uma opinião diferente da minha, não significa que isso seja um problema. Esta barreira tem sido complicada de estabelecer, nomeadamente com... Porque nós temos uma comunicação que está muito standardizada para o grupo, para a massa, que é, faz isto, consome este produto e ficas magro, faz estes 5 passos e ficas realizado. Não é? Eu escrevi um livro que é a base da realização, que tem algumas sugestões, mas que não é no fundo não é não é um manual de instruções. Não é um manual de instruções de chapa 5, porque as pessoas são diferentes. Ou seja, mas os princípios estão lá. Aplicando estes princípios no todo ou em parte, vai fazer com que a pessoa tenha a estrutura para chegar à realização. E eu não consigo conceber realização sem liberdade. Não é? Ou seja, nós vamos nos sentir livres de determinado tempo e vai haver uma altura em que não nos vamos sentir livres. E isso vai ser importante para nós tomarmos consciência, para fazermos coisas que não estamos a fazer, para voltar a sentir essa liberdade. Para dar valor também, no fundo, é isso, não é? Repara, grande parte do sofrimento das pessoas vem do apego. O apego na relação. Eu estou numa relação amorosa, não estou feliz, não é o meu caso, graças a Deus. Não estou feliz, quero ser livre, mas tenho medo. Como é que vai ser? Será que depois alguém me vai querer? Será que eu vou conseguir subsistir financeiramente sozinha ou sozinho? E ainda para mais, a partir de determinada idade, há esta generalização. As pessoas repensam, e os filhos, as pessoas repensam. Tenho filhos, como é que vai ser? A pergunta que eu deixo lá para casa é esta. O que é pior? É eu sentir-me tóxico, estar sempre aborrecido e chateado e lidar com os meus filhos assim o tempo todo? Ou sentir-me feliz, mesmo que isso envolva o desconhecido? Eu terminar esta relação, ser honesto comigo próprio. Joel, tu achas que causa mais sofrimento a formalização? Ou seja, tu achas que o processo que causa mais sofrimento é o de pensar, neste caso, não é acabar com uma relação ou depois concretizar efetivamente? Pensar, eu acho que passa... Eu não consigo entrar na cabeça das pessoas. Não é? A única forma que eu tenho lá a entrar é perguntando. Mas eu imagino que passe na cabeça de muitas pessoas que querem se libertar de um conjunto de coisas. Quando se liberta, depois não haverá também aqui associado uma... A questão é se ela efetiva essa vontade. E para efetivar ela precisa de clareza. Saber exatamente o problema às vezes é... a pessoa olha para a sua vida e diz, isto não faz sentido para mim. Mas como há uma barreira do desconhecido, eu acho que não vou conseguir. E nós temos um problema grave, que é nós acostumamos-nos ao desconforto e à dor. Conhecemos aquilo. Eu costumo brincar, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, mas é aquela expressão que o meu marido não é mau de todo, ele só me bate 3 vezes por semana. É só quando bebe. Ou ao contrário. Não é? Ainda vivemos numa sociedade que se pensa... Aliás, temos jovens em namoro com 17, 18, 19, 20 anos os números da violência doméstica aumentaram, são até porque a frustração é assustadores. Há muita frustração, principalmente nos jovens,
porque querem realmente uma liberdade que não a conseguem efetivar, porque temos aqui uma mudança de mindset generalizada, de possibilidades, e ainda temos algumas barreiras daquilo que eu chamo o mundo antigo, né? Temos algumas barreiras da formalidade, dos horários, hoje em dia, por exemplo, quem trabalha em imagem, quem trabalha em redes sociais, quem trabalha em comunicação, os horários são um bocadinho diferentes. Não há um 9-5. Não é? Estamos formatados como ainda. dizia o Raul Soldado, a guerra fechou às 5 da tarde. Exatamente. Não, a guerra já fechou. Ele já nessa altura fazia uma sátira nesta mentalidade destas regras todas. Ou seja, essa frustração leva essa falta de liberdade, de expressão, de ser, cria um indivíduo que está de alguma forma infeliz e que depois exprime a sua raiva, exprime a sua frustração no outro. Principalmente no companheiro ou na companheira. Tu achas que esta desformatação mental, cultural, que no fundo é isso que estamos a falar, é um caminho mais sólido para as pessoas atingirem essa liberdade? Eu não te posso dizer se é ou não sólido. Nós vivemos uma experiência. A sociedade caminha no sentido de algumas tendências. E há algumas tendências que são criadas, não é? e que as pessoas as aceitam como verdades delas. E têm tendência de seguir essa tendência. No entanto, estamos a experimentar. Nós estamos desde que nascemos até morremos, a experimentar. Nós esquecemos é que estamos a experimentar mais ou menos quando terminou a fase de criança e começámos a ser um adolescente. Em que começaram aquilo que é a nossa cultura, educação, começámos a ter que acertar. Por exemplo, toda a gente sabe que os testes de escolha múltipla prejudicam quem sabe mais. Certo. Não é? A questão é... O facto, porque é a probabilidade. Porque é a probabilidade. Nós estamos a experimentar o tempo todo. O problema é que nós deixamos de procurar e de experimentar aquilo que nós sentimos. Não é? Nós passamos grande parte do nosso tempo a ser educados a ser insuficiente. Olha para o teu vizinho, tu devias ser como o filho do vizinho. Olha, tu devias ter estas notas. Olha, tu devias ter uma namorada assim ou um namorado assado. Com a melhor das intenções que as pessoas que gostam de nós nos passam essa informação, porque é isso que eles acreditam, faz com que nós ficamos, de algum modo, desconectados da nossa identidade interna, do nosso ser verdadeiro. E temos uma máscara, uma persona, não é? Quando tu trabalhas com alguém, com alguém que se sinta condicionado, que se sinta preso, acomodado, que ferramentas é que tu tentas dar à pessoa para a pessoa atingir essa percepção de liberdade? Se for eu a dar as ferramentas à pessoa, não são dela. Portanto, a probabilidade dela ter sucesso na vida que escolhe é limitada. O meu trabalho é um bocadinho diferente. Eu primeiro faço uma avaliação, um assessment do estado atual da pessoa. Ou seja, qual é o seu background, qual é o seu histórico e quais são os seus valores no momento. E a partir deste princípio eu consigo identificar os potenciais momentos do passado que a programaram a agir e a comportar-se da forma como se compromete e que estão em confronto, digamos assim, com uma determinada realidade. Ou seja, havia uma expectativa de algo que devia de acontecer e que não está a acontecer, ou que eu deveria de ser alguma coisa que não estou a conseguir ser, ou que eu devia de ter alguma coisa que não estou a conseguir ter. Então eu tenho que identificar primeiro estes gatilhos que geraram crenças, que geraram emoções reprimidas, medo, raiva, frustração, vergonha, culpa. Quando nós estamos a ser programados para um determinado ideal, um ideal de beleza, um ideal de sucesso, um ideal de realização, um ideal... nós temos tendência a nos sentirmos insuficientes. Porque muito daquilo que nós vemos não é provavelmente verdade. Não é? E sentindo isso, não somos livres. Exatamente. Ou seja, eu estou condicionado a querer ser uma coisa que é fabricada para vender, para parecer, que não é real e que eu acho que sou insuficiente porque não consigo atingir. A liberdade de ser é isso? É cada um de nós encontrar a liberdade de ser é tu experimentares as tuas capacidades sem a certeza que vais acertar. Mas é nesse processo, eu chamo-lhe a magia, né? Nessa magia de tu experimentares ser tu própria na tua relação. Eu acho tantas... Há uns tempos estava a escrever assim uma reflexão e dizia assim:
Se quando tu, para seres tu própria, incomodas as pessoas que estão à tua volta, a pergunta é quem é que está mal. Será certamente. Porque no último dia da tua vida, o problema não vai ser morrer. O problema vai ser nunca teres vivido. Eu vou terminar por isso este podcast fazendo-te uma pergunta, generalizando um bocadinho também. A sociedade está preparada para aceitar pessoas livres? A sociedade não existe, como dizia a Magda Thatcher. Existem indivíduos. O indivíduo nasce preparado para ser resiliente. A questão é que tipo de programação é que ele utiliza. E isso trabalha-se? E isso trabalha-se. E tu também trabalhas e muito bem, Joel, e nós... eu não me canso de te agradecer o livro e tudo aquilo que estás a fazer pelas pessoas e estes workshops que vais fazendo pelo país fora, agora ainda de forma gratuita, que é muito importante se inscreverem, porque de facto desenvolvemos aqui ferramentas fabulosas para, no fundo, para sermos felizes. É isso que estamos todos à procura. No fundo, nós nascemos todos para ser felizes. A pergunta, às vezes, que se faz é: qual é o propósito de vida? O único propósito de vida que nós temos é ser felizes. E felicidade é uma decisão. Como lá chegamos, cabe-nos a nós encontrar o caminho. Cá está. Até já, Joel. Até já. Obrigada por ter estado desse lado.